Esta mensagem é como permanecer no caminho diante de um mundo sem rumo. Para isso nós vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Neste momento de campanha de missões, período, de campanha de missões mundiais, continuamos pregando o evangelho aqui, Gostei da palavra da irmã Elizabeth, do Vitor também na hora da oração. Enquanto Deus não nos leva para um lugar distante, a nossa missão deve continuar aqui. E hoje, na classe membresia, para a glória de Deus, 8 pessoas decidiram ao lado de Cristo. A aula hoje foi: você é salvo do quê? Então nós apresentamos o plano de Deus, o plano de salvação de Deus para a humanidade, e 8 pessoas entregaram a vida a Cristo. Entendemos claramente que para ser membro da igreja, primeiro é preciso ser salvo, e é por isso que a primeira lição está relacionada diretamente ao plano de salvação. Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4, vamos ler no telão. Diz assim a palavra de Deus: por isso é preciso que prestemos mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Até aqui. Senhor, pedimos a tua graça, a tua bênção e a manifestação do teu Espírito Santo no meio do teu povo. Nesta hora, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como permanecer no caminho diante de um mundo sem rumo? Que caminho é esse? Existe uma única verdade. A verdade é Cristo Jesus. Esta semana, na semana passada, um pré-adolescente me procurou: pastor, como eu posso descansar de que a verdade que nós cremos é a única verdade? Porque os budistas acreditam também que eles estão com a verdade. Os muçulmanos acreditam que eles também estão na verdade. Então, como saber que nós estamos na verdade? Isso porque é pré-adolescente, viu? Deus decidiu vir à terra, dentro do seu plano, Jesus Cristo. Deus, quando pisou na terra, ele pisou como Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. E quando Jesus pisou na terra, ele leu a Bíblia. E a Bíblia que Jesus leu é esta Bíblia que nós estamos lendo. É claro que não no Novo Testamento, porque ele ainda estava sendo reformulado, estava sendo escrito, na verdade, a história estava sendo escrita, Deus estava providenciando. Mas o Antigo Testamento é a Bíblia que Jesus, o Deus na terra, leu. Esta é uma das razões, foi uma das respostas que eu dei para este pré-adolescente. Então, como permanecer no caminho? Esse caminho que eu quero dizer aqui é Cristo. Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há um atalho para o céu. Não há nada que possamos fazer para termos um relacionamento com Deus fora de Jesus. A questão é que nós somos tentados. O mundo tem as suas filosofias, nós vamos falar sobre isso aqui. E como permanecermos neste caminho
diante de um mundo sem rumo. Qual é a prova que nós temos de que o mundo está sem rumo? Filosofias, teorias, ideologias. Pelo menos 5. Pluralismo. É o ecumenismo em todas as áreas. É como se fosse um mundo unitário. Segundo, secularismo. É a marginalização da espiritualidade, no sentido de deixar as margens. É assunto espiritual? Deixa lá fora, tá? Viva o seu, mas deixe lá fora. Isso é o secularismo. Predomina aquilo que é nosso, aquilo que é do homem, aquilo que é deste século. Os valores deste mundo, o sistema deste mundo, secularismo. Enquanto a espiritualidade vai para as margens. Valores invertidos. O terceiro, o humanismo. Sai o teocentrismo e entra aqui o antropocentrismo. Teocentrismo, Deus no centro. Mas agora não, Deus não. Deus guarda para você. Mas agora o que está no centro é o homem. Isso aqui é a proposta do humanismo. Quarto, relativismo. Cada indivíduo define a sua verdade e o seu bem. Aquilo que para você é verdade, para mim pode não ser. É relativo. E por último, a tolerância, que é a forma para todo mundo viver da forma que quiser. Se você vive a vida de qualquer jeito, fora dos padrões que Deus determinou, o meu papel é respeitar, sim. Mas essa proposta de tolerância é para que eu não dê a minha opinião, para que haja uma mudança de postura. E com todos estes ismos, o mundo caminha sem rumo. Porque a verdade é a palavra de Deus. Senão Jesus Cristo não citaria textos bíblicos, os textos que nós lemos. Senão, na verdade, nós não precisaríamos nem de um Salvador. Porque Jesus Cristo veio morrer na cruz por nós, para a reconciliação do homem com Deus. E sem Deus, estamos perdidos. Perdidos. A mensagem do pastor Paulo Sérgio hoje pela manhã, meu Senhor, que alimento foi aquele? Que alimento foi aquele? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. E é esse Senhor que nós servimos. É esse Senhor o dono da verdade. E nos submetemos a esta verdade. Agora, como não nos desviarmos desse caminho, enquanto as propostas deste mundo trazem filosofias que até fazem sentido, mas que ferem os princípios da palavra de Deus. Quero trazer aqui, então, pelo menos 5 lições bíblicas para permanecermos no caminho. Antes de todos aqui, nós permaneceremos no caminho somente pela misericórdia de Deus, somente pela graça de Deus. Se o Senhor não for conosco, nós seremos influenciados, porque nós somos carnais, nós somos pecadores, e se Deus não mirar os teus olhos para nós, o que será de nós? A luz se apagará, não saberemos onde pisar. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Eu estou dando destaque nisso aqui, que não está aqui como no esboço da mensagem, porque
aquilo que eu apresentarei aqui são algumas tarefas que nós precisamos cumprir. Mas antes das tarefas, vem a graça de Deus. Porque se não for o Senhor, nós somos incapazes de permanecer no caminho. Sabe por quê? Porque nós temos uma natureza fora desse caminho. É uma proposta das coisas deste reino e não do reino de Deus. Tanto que Jesus teve que vir para trazer o reino, a mensagem do reino e a salvação e a restauração para esse reino, para que o reino de Deus prevaleça. Então, sem o Espírito Santo de Deus habitando em nós, é impossível permanecermos no caminho. Você pode frequentar a igreja, você pode ser filho de crente, você pode ter uma família, todo mundo crente, você pode ser um dizimista fiel, você pode ser até um mantenedor de missões, você pode ser o que for, mas sem o Espírito de Deus habitando em você, você não permanecerá no caminho. Aliás, se o Espírito não habita, você não está no caminho. Porque quando cremos no Evangelho, Efésios capítulo 1, no Evangelho da salvação, quando nós cremos, é que recebemos o Espírito de Deus para habitar em nós. Mas se nós não crermos no Evangelho, que seja feita a minha vontade, então o Espírito não habitará, não há espaço. Ou vive você, ou vive o Espírito. Ou prevalece a sua vontade, ou prevalece a vontade do Espírito. Não há como andar junto, não há. Ou obedecemos a Deus, ou obedecemos a nós mesmos. Então, como permanecer na verdade? A primeira lição: agarre com todas as forças as verdades bíblicas. Versículo 1 desse capítulo 2 de Hebreus que nós lemos. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Este é o nosso papel. Pela graça fomos alcançados, mas nós temos a tarefa de nos apegar com firmeza às verdades ouvidas. Hoje nós temos acesso a todo tipo de pregação, a todo tipo de pregadores, e que infelizmente nos deparamos com teologias que estão fora da palavra de Deus. Às vezes, pregações que fogem até mesmo da palavra de Deus, trazendo muitas lições para o dia a dia, que não tem a ver diretamente com a palavra de Deus. É claro que a Bíblia, ela nos traz esses ensinamentos. Olha o livro de Provérbios, por exemplo. Ali ensina tudo, como nós devemos nos relacionar, o cuidado que nós devemos ter, a criação dos nossos filhos. Ali, está ali. A Bíblia também tem essas lições. Mas quando o autor de Hebreus diz aqui, para nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, tem a ver com os ensinos sobre Jesus. A interpretação do Antigo Testamento em Cristo Jesus. Ou seja, para a edificação, para a maturidade espiritual, é necessário também o conhecimento. Meus irmãos, nós temos que estudar a Bíblia. Não só de YouTube viverá o homem. Nós precisamos debruçar na palavra de Deus. Ah, mas eu gosto de ficar vendo comentaristas, eu gosto de pregação. Amém. Mas a essência da mensagem é a Bíblia. A fonte de vida é a palavra de Deus. E nós devemos nos apegar a ela. Devemos amar a palavra de Deus. Nós temos que ler, devorar, ruminar a palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, eu confesso que eu não consegui descansar de tarde. Porque a Ana e minha menina fazendo tarefa das mensageiras. E Samuel, meu menino, decorando
todos os livros da Bíblia por causa dos embaixadores. Dever de casa. Amém. Amém. Não consegui descansar. Mas que alegria poder ver isso em meus filhos. Então nós temos que buscar, agarrar, apegar com mais firmeza a palavra. Esta é a primeira lição. Por quê? Porque Jesus é superior a todos. A palavra de Deus está acima dessas filosofias, ideologias, teorias. A palavra de Deus está acima. Tudo que é verdade dentro dessas ideologias e filosofias, elas são bíblicas. Tudo que é verdade. Então, por que não nos alimentarmos da fonte da verdade? Então, agarre com todas as forças, porque nela está a salvação de Deus aos homens. E o resultado, finalzinho do versículo 1, para que dela jamais nos desviemos. Pastor, não estou firme na fé. Como está a sua comunhão com a palavra de Deus? Avalie como está a comunhão com a palavra de Deus. Tem caminhado com ela? Deus tem falado com você através da sua palavra? Ou não? Ou você prefere ficar procurando profecias e profetadas? Deixa que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. A segunda instrução para permanecermos no caminho: não endureça o seu coração. Também o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Às vezes Deus, mediante a sua própria palavra, está falando com você, mas você não cede. Talvez por medo. Deus, mas e se eu for por aqui? Eu tenho medo de perder. Talvez por orgulho. Não, mas eu vou ter que ceder. Não endureçais o coração diante da voz de Deus. Essa lição que nós temos aqui é caráter de urgência, porque o texto diz: hoje, se ouvirdes a minha voz. Se Deus está falando com você hoje, se Deus falou com você hoje, seja pela mensagem da manhã, ou alguma leitura da palavra de Deus agora à tarde, ou através desta mensagem, não endureça o vosso coração. O Espírito Santo de Deus tem uma mensagem para você. Agora você precisa ceder. Deve dar a devida atenção. Espírito, fale comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Qual é a tua instrução para mim? Implica também obediência, quando diz não endureça o vosso coração. Aqui há um mandamento, aqui é uma ordem, não endureça. E o nosso papel é dizer sim, Senhor, não vou endurecer. Senhor, fala que o teu servo ouve. Olha que delícia. Deus, fale comigo. Deus, Criador dos céus e da terra, querendo falar conosco. E por que essa teimosia? Por que essa birra? Um pai querendo falar conosco e nós aqui dando as costas para ele. Por quê? Para permanecermos no caminho, nós não podemos endurecer o nosso coração. Se endurecermos o nosso coração, Romanos capítulo 1, Deus pode nos entregar as nossas próprias paixões. E aí os prejuízos estarão decretados. Portanto, não endureça o seu coração. Terceiro, não adie a sua maturidade espiritual. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aqui no livro de Hebreus, aponta alguns sintomas da imaturidade espiritual. Desânimo. Eu tenho as referências, se você quiser, você pode pedir para mim. O desânimo, texto de Hebreus 12, versículo 3 e o versículo 12. O esfriamento na fé também é um sintoma de imaturidade espiritual. A incompreensão e a falta do discernimento espiritual.
A ausência nos cultos também é um sintoma da imaturidade espiritual e a insubmissão aos líderes. Capítulo 13, versículo 17. Então nós temos que não dar espaço para o desânimo, assim como ir para uma academia nos traz força, mesmo não querendo ir. Todos os dias eu tenho que ir para a academia. Todos os dias, vamos para a academia todos os dias. Ah, mas eu não quero ir hoje, não tem problema, vamos lá. Aquilo vai nos trazer benefícios. Assim também, todos os dias, ainda que não queiramos. Esse não querer é a nossa carne que grita, porque nós somos contra o reino de Deus, por natureza. E tem dia que nós não queremos, mas não é porque não queremos que não faremos. Às vezes meus filhos falam assim: filho, está na hora do banho, pode ir tomar um banho. Pai, não quero. Fala, tenho uma notícia para você. Você não precisa querer, é só ir. Vai, não precisa querer. É a mesma coisa com a palavra de Deus, a mesma coisa com frequentar os cultos, a mesma coisa com dobrar os joelhos. Nós não precisamos querer. Quem disse que nós precisamos querer? Nós não precisamos. Agora, uma coisa é certa: nenhum tempo com a leitura da palavra, com os joelhos dobrados, ainda sem vontade, na hora que nós levantarmos ou terminarmos a nossa devocional, nós jamais encerraremos aquele momento arrependidos. Viu? Perdi meu tempo. Nunca. Não precisamos querer, mas o fato de buscarmos nos trará maturidade espiritual. Com a maturidade, discernimento espiritual. As propostas dos professores de universidade, as propostas das ideologias deste mundo, as propostas das filosofias, nós teremos discernimento. Opa, isso aqui fere o princípio da palavra de Deus. Eu vou ficar na verdade. Agora, quando é que eu não serei tragado por estas informações? Se eu tiver enraizado na palavra de Deus, se eu tiver conhecimento. Não é tempo de igreja. Se eu tiver conhecimento da palavra, eu vou saber discernir. A Bíblia não fala assim. Eu terei discernimento e permanecerei no caminho. Mas eu preciso buscar, não adiar a minha maturidade espiritual. Tá certo que a maturidade, ela vem com o tempo. Eu disse hoje na classe de membresia, não adianta a gente ler 3, 4, 5 vezes a Bíblia durante um ano. É bom? Claro que é. Claro que é. Mas a maturidade é a mensagem de hoje pela manhã. São os vales. Eu entendo que Deus foi socorro presente na angústia do salmista. Eu aprendi aqui na Bíblia. Mas e no dia da sua angústia? É lá que você vai colocar em prática a aula teórica. E é na aula prática que você amadurecerá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ninguém quer estar lá no vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, mal algum, porque tu estás comigo. Mas no momento do vale, será que nós lembramos disso? Será que nós vivemos? Eu lembro, Senhor, mas que agonia, Senhor. Senhor, que agonia. Mas ali é como se nós estivéssemos no fogo, sendo purificado como ouro. O ouro, ele é plenamente purificado quando ele vai para o fogo, e aquele fogo chega a uma temperatura tão alta que ele derrete tudo que está no ouro. E quando o ourives tira aquele ouro e olha,
e ele consegue enxergar o seu rosto no ouro, significa que aquele ouro está purificado. Deus nos coloca na prova, no fogo, até derreter tudo, todas as impurezas. E quando ele olha e o rosto de Cristo aparece em nós, ali nós fomos então purificados. É na prova que que as nossas raízes se aprofundam um pouco mais nas provas. E isso traz maturidade. Não corra das provas. Não corra das provas. Está passando por uma crise? Senhor, quais são as tuas lições para mim neste deserto? Senhor, aonde está a nuvem? Aonde está o consolo? Senhor, aonde está o maná? Aonde está o alimento? Ainda que eu não sinta, Senhor, a tua presença, ainda que eu tenha medo, eu confiarei no Senhor. Senhor, ainda que eu esteja numa situação onde eu não tenho alternativas, o Senhor continua sendo o meu Deus e o meu provedor. Há momentos que nós não temos o que fazer. Quando há o que fazer, nós temos que levantar e fazer, confiando no Senhor. Mas se tem uma tarefinha para fazer, a gente tem que levantar e fazer. Mas há situações que nós não temos o que fazer. Mas nós podemos confiar no Senhor. Ele não falhará. Ele não falhará. E esta confiança diante das provas chama-se maturidade espiritual. É fácil? Não é. Senhor, eu acho que eu vou desistir do caminho. Existem outras propostas aí, deste mundo sem rumo. Acho que eu vou desistir. Permaneça. Permaneça. Aprenda com as pequenas provas. Aprenda nos pequenos vales. Aprenda nos pequenos vales. Vá se fortalecendo um dia de cada vez. Renuncie à carne um dia de cada vez. Jovens, renuncie às propostas deste mundo um dia de cada vez. Uma proposta de cada vez. Vá vencendo. Em nome de Jesus, vá vencendo. E cada vitória dessa é uma raizinha que desce ainda mais para a hora que vier. Jesus falou sobre isso, né? A hora que vier as tempestades, você está firmado sobre a rocha. Os ventos virão, as chuvas virão, mas você permanecerá em pé, porque você leu, ouviu e praticou a palavra de Deus. Não adie a sua maturidade espiritual. Número 4, previna-se contra o abandono da fé. Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que alternativa há para nós? Nenhuma. Abandonar a fé na Bíblia, aqui em Hebreus nós sabemos que tem o nome de apostasia. Apostatar da fé é você abandonar a fé. E existem dois tipos de apostasia: apostasia teológica e apostasia moral. A apostasia teológica é a rejeição total ou parcial da sã doutrina. E a apostasia moral é você dizer que crê, mas só que na prática você não vive aquilo que você crê. Você fala que acredita, mas na hora de viver você vive uma outra forma. Apostasia moral. As causas do abandono na fé na Bíblia, da fé na Bíblia, sinais dos últimos tempos.
achará o homem fé na terra? Quando ele voltar? Um dos sinais dos fins dos tempos é o esfriamento da fé. É a obediência a espíritos enganadores, falsos mestres. Os ensinos de demônios, mentiras sobre o reino espiritual. Hipocrisia dos que falam mentiras. Por exemplo, nas universidades. Perseguições modernas como ideologia de gênero, fere os princípios das escrituras, filosofia e ceticismo, aceitação da Bíblia como mais uma verdade e não a única verdade. Então nós temos que prevenir contra o abandono da fé. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Não, eu não vou na igreja hoje, tenho que estudar. Não, eu não vou hoje porque eu tenho que trabalhar. Não, já tem um mês que eu não estou indo. Já que já fazem 6 meses que eu não vou, eu vou abandonar. Nós precisamos estar juntos. Essa semana eu vi várias igrejas grandes que eu sigo nas redes sociais, falando assim, olha, nós não poderemos reunir, porque o nosso estado foi decretado aqui que nós não podemos ter um número maior de 100 pessoas por causa do coronavírus. Mas atenção, nós temos uma boa notícia. Nós estaremos online, nosso culto vai acontecer 11 horas da manhã e 6 horas da tarde, então assista, mas só que em breve nós vamos voltar, retornar aqui, viver todo mundo, convivermos juntos. Nada substitui a coinonia da igreja, coinonia é comunhão, então nós temos que andar juntos. Eu confesso que, para eu perceber a ausência de alguém na igreja, é aproximadamente de 3 a 6 meses. Eu como pastor. Porque não é possível lembrar de todo mundo. Não é, impossível. Mas quando eu percebo, eu falo assim, rapaz, onde que está aquele jovem? Cadê o telefone dele? Pega o telefone, entra em contato. Estou sentindo a sua falta, é impressão minha? Não, pastor, já fazem 4 meses que eu não estou indo na igreja. E aí a culpa é minha. Você não sentiu minha falta, pastor? Você não veio me visitar? Porque você isso, você não aquilo. Eu não lembro. Mas nós não podemos deixar de congregar, porque senão dá nisso, esfriamento. Deixamos de alimentar da palavra de Deus. Deixamos de cultuar a Deus, de entregar a nossa oferta a Deus. De rever os nossos irmãos. De sermos valorizados como igreja. Nós não podemos abandonar o culto, é um sintoma de abandonar a fé. Não se iluda, não existe cristianismo sem igreja. Tanto é que quando um cristão vai para um lugar onde não tem igreja, a sua missão é começar uma igreja lá. Comunhão, pregação do evangelho e ajuntamento, isso aqui é bíblico. É bíblico. Previna-se contra o abandono da fé. E por último, jamais despreze as provas da vida. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Esse texto está em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 10, 11 e 12. Jamais devemos desprezar as provas da vida. Por quê? Porque Deus pode estar por trás delas. A permissividade do Senhor, mas justamente para nos fortalecer nas bases. E desta forma permaneceremos no caminho. Para concluir, vamos recapitular. Como permanecer na verdade, no caminho, diante de um mundo sem rumo. Primeiro, agarre com todas as forças
as verdades bíblicas. Segundo, não endureça o seu coração quando o Espírito falar com você. Seja humilde, ceda, desarme-se e deixa Deus fazer a obra no seu coração. Terceiro, não adie a sua maturidade espiritual. Quarto, previna-se contra o abandono da fé. Não deixe de congregar. E quinto, valorize as provas da vida. Enxergue com os olhos da fé as provas, as tribulações, porque Deus está trabalhando em nós, tudo para permanecermos na verdade. Talvez haja no nosso meio alguém pensando em desistir da fé, ou alguém frio na fé, talvez até pensando em buscar alternativas fora do cristianismo, ou abandonar tudo e viver esse mundo aí, perdido como ele está. Quero deixar uma palavra para o seu coração. Há esperança para você. Há esperança para você. Jesus te ama. Frase de para-choque de caminhão. Jesus te ama. Mas é verdade. É bíblico. E Ele quer o melhor para a sua vida. Porque Ele é um único caminho de reconciliação ao Pai. Ele é a verdade. O mundo não tem nada para oferecer que te trará vida, segurança, paz. O mundo não tem o que oferecer. Mas a palavra de Deus, ela é consolo, salvação. A palavra de Deus é alimento, é esperança. E ela pode mudar a sua história. Em nome de Jesus, renda-se às verdades do Evangelho. Renda-se a Cristo. Não desista. Se você não está mais, se você não tem mais forças, conte conosco. Não espere nós chegarmos até você. Talvez a gente não saiba da sua realidade. Mas conte conosco. Ao invés de esperar nós chegarmos até você, venha até nós. Digo nós, pastores, ou então algum irmão da igreja, uma irmã, uma senhora de oração. Mas não abandone, porque não existe um plano B. E meus irmãos, Jesus está voltando. Essa peste que está acontecendo no mundo inteiro, seja por criação dos chineses ou não, como estão falando aí, dessas conspirações. Um livro de 1981 foi escrito, onde ali no livro está escrito que haveria a criação de uma peste pelos chineses no ano de 2020. Se o que está acontecendo é uma conspiração ou não, ou é realmente algo que está acontecendo, Mateus 24 e 25 diz que um dos sinais dos fins dos tempos seriam pestes, doenças. Há outros sinais acontecendo aí, a aparição do anticristo está muito próxima. Mas precisamos nos alegrar. Ainda que aconteçam estas coisas, elas precisam acontecer, mas ainda não será o fim, mas é o sinal da volta de Jesus. É o sinal da volta de Jesus. Nós precisamos estar preparados. Vivermos como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Ó Deus, volta esta semana. Maranata, Senhor, volta para nos buscar esta semana. Poderia ser esta semana. Estamos aguardando a volta de Jesus. Mas precisamos permanecer no caminho. Amém? Vamos orar. Senhor, nós somos dependentes de Ti para permanecermos no caminho. Nós temos a Tua palavra, nós temos a Bíblia na nossa casa. Às vezes mais do que uma ou duas Bíblias.
mas nós temos o dever de lê-la, para sermos abastecidos diariamente. Nós temos a tua igreja, mas nós temos que vir até ela, para desfrutarmos desta comunhão, desta agência que o Senhor estabeleceu aqui, para um alimentar o outro, cuidar do outro, servir ao outro, para juntos caminharmos esta peregrinação até o dia da tua volta que está próxima. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos nesta hora que, se alguém aqui no nosso meio está decidido ou pensando em desistir, ó Pai, se o Senhor não convencer, não há o que possamos fazer. Que o teu Espírito tenha liberdade para trabalhar nestes corações. Usa-nos como igreja do Senhor, como servos do Senhor, para darmos uma palavra de direção, vinda do Senhor, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, de consolo e de alento para permanecermos na verdade. Somos dependentes do Senhor, somos dependentes uns dos outros aqui, Senhor. O que seria de nós sem o nosso encontro semanal? Existem estados aqui mesmo na Bahia, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, onde as igrejas não estão podendo se reunir durante este período, Pai, de pestes. Mas, ó Deus, que o Senhor abasteça o teu povo neste tempo. E, ó Deus, não permita, ó Pai, que nós tenhamos que abrir mão do encontro, do alimento, ó Deus, juntos. Não permita, Senhor, que precisemos chegar a esta situação, porque nós queremos continuar sendo abastecidos semanalmente e diariamente dentro de casa com a tua palavra. Esta é a nossa oração que fazemos para permanecermos no caminho, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos.